você que nos acompanha aqui na TV Assembleia, no nosso canal do YouTube. Eu sou Roberta Tum e estou de volta aqui com mais um Histórias que Vivi. Hoje entrevistando um homem cuja biografia se mistura com a história do Estado. Ele que chegou em Araguaína na década de 60 e depois, entre tantas coisas, foi deputado federal, senador e preside a nossa confederação de futebol no Tocantins. Muito bem-vindo, senador Leomar Quintanilha. Roberto, é uma alegria estar aqui com você. Boa tarde a você, boa tarde aos seus espectadores. Senador Leomar Quintanilha, uma vez senador, sempre senador, vocês sabem, né, gente? Não tem ex, né? É eterno. Eu conheci ainda deputado federal, né, naquele começo de Tocantins. O senhor se elegeu naquele primeiro mandato de 89? Quando foi criado o Estado, houve uma eleição. Foi a campanha mais curta de que eu participei. Aquela de 2 anos? 5 de outubro foi criado o Estado. 15 de novembro teve eleição. E foi nessa eu me elegi deputado federal nessa eleição. Muito bem. Mas a história do Leomar Quintanilha não começa aí, não. Ela começa lá atrás, né? E eu quero perguntar, para que os nossos telespectadores saibam e acompanhem, como que o Tocantins, ou antes mesmo do Tocantins, o norte goiano, atravessou a sua história. O senhor é de Goiânia, não é isso? Exatamente. Eu sou natural de Goiânia. Vivi ali até a minha juventude. Mas os meus pais são nortenses. A minha mãe nasceu à margem do Araguaia, em Araguatins. E o meu pai nasceu na bacia do Tocantins, em Natividade. Eu, em Goiânia, trabalhava na Universidade Federal de Goiás, quando prestei o concurso para o Banco do Brasil. E o salário era tão atrativo, e eu tinha necessidade do salário, não só para a sobrevivência minha, mas para ajudar a minha família, que era uma prole numerosa, minha casa era cheia. Meus pais criavam, além de seus 8 filhos, mais 9 irmãos da minha mãe, mais 2 sobrinhos do meu pai. Então a casa era cheia. A nossa infância foi muito feliz, mas franciscana. Lá ninguém tinha 2 pares de sapato, roupa limitada, dinheiro era curtinho, mal dando para comer, alimentar, comprar um remedinho. Então, quando surgiu a oportunidade do Banco do Brasil, o salário do Banco do Brasil pagava 3 vezes o que a Universidade Federal me pagava. Então, eu não tive dúvida. Fui nomeado para Araguaína, 1.150 quilômetros de Goiânia. Eu nunca havia saído de Goiânia. Era um negócio, era um choque, era uma situação difícil. Como a agência de Araguaína estava em fase de construção, não estava pronta, o banco me mandou para Arraias, para a agência do Banco do Brasil de Arraias, e lá eu estagiei por 11 meses até que em 13 de novembro de 65 nós inauguramos a agência de Araguaína. Era isso que eu ia perguntar. Que ano era esse? Década de 60, 65? Como que era Arraias? Quantos habitantes tinha Arraias? Arraias é provável que à época tivesse aí talvez uns 2, 3 mil habitantes, eu não me recordo bem. E o banco pegava a região sudeste toda, o Brasil. Mas era uma cidade provinciana, uma cidade bem limitada, com muitas dificuldades de recursos, muito distante da capital. Sofria algo parecido com o que sofria Araguaína, como ausência de poder. Foi o que eu senti quando cheguei em Araguaína. As dificuldades muito grandes para todos os segmentos. Araguaína não tinha asfalto? Araguaína tinha 6 mil habitantes. Muita gente chegando de tudo quanto é lado. Nenhuma rua pavimentada. Carro atolava na areia na rua principal, na Cônego João Lima. A maioria das casas era de taipa, muitas casas de palha, parede e cobertura. Então era assim um negócio começando algo assim muito diferente e meio até assustador. Porque eu me recordo, nós éramos 13 funcionários para inaugurar a agência do Banco do Brasil, 7 de São Paulo. Esses paulistas sofreram de um tanto, porque saíram do estado mais rico do país e foram lá um lugar muito remoto, muito atrasado, sem comunicação, sem telefone, sem energia elétrica, sem televisão. Como difícil. Que o banco funciona? Difícil, precário. Mas foi algo assim sensacional, porque era uma região que parecia promissora pela qualidade das terras e que estava atraindo gente de fora. Então, para lá corriam pessoas do sul de Goiás, de Minas Gerais, de São Paulo, de outros estados também, mas
notadamente dessas três regiões. Sul de Goiás, abrir terra. Fronteira agrícola. Comprar terra, as terras boas para fazer fazenda. E as terras, Roberto, era de graça. Era de graça. Eu, inclusive, ao observar aquele movimento, fiquei pensando, eu não entendi absolutamente nada de terra, mas imaginava, isso só pode ser coisa boa. Esse povo vem de longe para enfrentar tanta dificuldade comprando terra. Quantos anos o senhor tinha nessa época? 19 anos. Olha, um menino de 19 anos. Eu ingressei no banco com 18. Aí, veja bem, as terras eram tão baratas que eu comprava com dinheiro de salário. Comprava terra lá com dinheiro de salário. Metia a mão no bolso e pagava. Comprei vários pedaços pequenos de terra. Eu tenho uma propriedade lá no município, hoje município de Bandeirantes, que foi comprada nessa ocasião, em 1968. Olha, o ano que eu nasci. Senador, mas que interessante esse mergulho na história. E o que fez o senhor ficar? Porque Banco do Brasil, o senhor depois de algum tempo podia ir para qualquer lugar. Eu fiz de tudo para voltar para Goiânia. Para transferir de Pedi volta. ao banco alteração de localização, transferência, permuta. O banco negou tudo. Você tem que cumprir o estágio probatório. Tem que ficar 2 anos. Aí eu me resignei, porque eu precisava do emprego, feliz que eu estava no banco. E aí aconteceu talvez a coisa que mudou o norte da minha orientação e da minha vida. O banco me nomeou fiscal da carteira agrícola. A jurisdição do banco era um assombro, 25 municípios. Vinha a Paraíso, Miracema do Norte, ia no Pará, Redenção, Conceição do Araguaia. Nessas cidades eu ia muito, era de avião, porque não tinha estrada. A gente ia naqueles aviãozinhos 172 para as pessoas ir acompanhar o trabalho das pessoas abrindo fazenda lá. Mas foi assim, eu fiquei empolgado demais com isso, que venceram os meus 2 anos do estágio probatório e eu não quis mais cuidar de sair do Tocantins. E fiquei como fiscal durante 7 anos, até que o gerente falou, eu preciso de você, eu gostaria que você assumisse a carteira agrícola. Era a carteira mais importante da agência. A agência, a essa altura, tinha crescido muito, a cidade tinha crescido bastante, movimentação intensa de gente, todo mundo querendo investir no setor primário. Não se falava em indústria, era agricultura e pecuária, mas forte, importante. E aí eu me identifiquei muito com isso, gostei demais dessa identidade com o meio rural, com a convivência com os produtores rurais. Foi algo assim que transformou a minha vida. Parece que eu estava voltando a um território que era meu, a uma condição que era minha. Então foi muito bom. Daí, da chefia da carteira, eu continuei crescendo dentro do banco, assumi outras funções importantes na parte administrativa, e depois o banco me nomeou subgerente numa agência do Nordeste, no Piauí. Com menos de 6 meses que eu estava lá, o gerente de lá foi transferido para outra agência e eu concorri à gerência de lá, o banco me nomeou gerente da agência lá. Aí ficou no Piauí. Fiquei no Piauí 3 anos. Que período bom da minha vida. No sul do estado, uma região também bem difícil, bem atrasada, distante do poder, como era o norte de Goiás. Sim. O sul do Piauí era distante de Teresina, dificuldade de comunicação, dificuldade de acesso, terrível. Eu me identifiquei muito lá, mas foi muito bom, fiz muitas amizades. Aí, na concorrência interna que o banco faz, eu ganhei a gerência de Paraíso do Tocantins. Na época, Paraíso do Norte. Eu fui para Paraíso. Que ano foi isso, senador? 1981. Quando eu cheguei lá, pelo fato de eu, nessa passagem minha em Araguaína, eu ter concorrido à prefeitura de lá, fiz um barulho grande e saí para o Nordeste. Aí, quando eu estava em Paraíso, me liga o governador de Goiás, Ari Valadão. Ô, Leomar, como é que vai? Tudo bem? Quando é que você está vindo a Goiânia, Leomar? Eu falei, governador, não estou com viagem programada não, mas não devo demorar a ir aí. Quando você vier, vem aqui tomar meu café para a gente conversar um pouco. Na semana seguinte, me liga o governador de novo. Ué, Leomar, você disse que vinha a Goiás. Eu falei, não, governador, eu falei que queria, mas não tinha. Era em uma semana, não tinha nada programado, só tem uma semana. Não, mas vem cá que eu preciso falar com você. Você pode vir hoje? Eu falei, não. Pode vir amanhã? Não, no começo da semana. Eu fui. Chego lá, o governador falou, ó, eu quero que você seja o meu candidato a prefeito lá em Araguaína. Eu falei, governador, eu não tenho a menor condição. Eu concorri lá, mudei para o Nordeste, fiquei 3 anos sem manter nenhum contato, porque não tinha jeito de ter contato, não tinha telefone, não tinha nada. Nunca mais mantive contato com ninguém de Araguaína.
Capaz de eu nem conhecer mais as pessoas. Eu já fiz a pesquisa lá. Quem ganha a eleição lá é você. E eu gostaria que você fosse. Dessa vez, você não vai gastar o dinheiro seu nem da sua família, eu vou lhe ajudar. Aí eu acho que já estava picado pela mosca azul. Aí lá vai eu, em Araguaína, ser candidato a prefeito de Araguaína. Você vai saber o que deu essa história daqui a pouquinho, que nós vamos para um pequeno intervalo. Não saia daí que eu volto já. E eu estou de volta para o segundo bloco dessa história interessante, que é um pouco da vida do senador Leomar Quintanilha, misturado com a história do Estado. Ele estava contando que retornou ao Tocantins, ainda norte goiano, para Paraíso, para ser gerente lá do Banco do Brasil, e foi convidado pelo então governador da Arena, Ari Valadão. Me lembro do Ari Valadão, que foi responsável por implantar o projeto Rio Formoso, né? E foi convidado para ser candidato lá em Araguaína, de onde ele já estava distante 3, 4 anos, não é isso, senador? Exatamente. E como é que foi isso? Dentre os governadores de Goiás, seguramente o Ari Valadão foi o governador mais importante para o Tocantins. Ele fez a usina... Mais que o Santilo. Ele fez a usina hidrelétrica Isamuiqueda, as escolas aqui, a qualidade das escolas construídas por ele são as melhores, e implantou o Projeto Formoso, que colocou o Tocantins no cenário agrícola nacional. Projeto ousado, grande, custou à época aí, acho que 100 milhões de dólares, e era a sistematização de 35 mil hectares, algo assim sensacional, tão bonito e grandioso que você, se descuidar, se perdia lá dentro, tamanha a extensão da terra beneficiada. E foi muito importante para o Estado, esse projeto Rio Formoso. Mas vinha o episódio em Araguaína, acabou não dando certo. Araguaína, na época, tinha a hegemonia política dominada pelo deputado federal Benedito Vicente Ferreira, conhecido como Benedito Boa Sorte, que acabou virando ex-adversário de Siqueira Campos. Foi o principal adversário do Siqueira Campos. Eu já tinha conhecido o Siqueira à época, que o Siqueira, mesmo sem ter mandato nenhum, quando se instalou ali em Colinas, e adiantou-se um pouco e foi para o local hoje conhecido como Bandeirantes, associou-se a um paranaense e botou uma serraria para explorar mogno, que existia muito naquela região. Então o Siqueira fez parceria ali, comprou propriedade rural e fez financiamento junto à agência do banco. Foi quando eu conheci o Siqueira. Eu era fiscal, eu ia lá vistoriar os empreendimentos do Siqueira. E a gente conversava com o Siqueira, era um cara encantador, com ideias extraordinárias. À época ainda não tinha essa cogitação do estado do Tocantins, mas ele acreditava muito na região, nas possibilidades da região. E deixava a gente encantado com as suas ideias. Tanto é que, quando ele concorreu a deputado federal, de forma isolada lá no Banco do Brasil, porque todo mundo apoiava o Benedito Vicente Ferreira, e eu resolvi, por causa desse contato que tinha tido o Siqueira, resolvi apoiar o Siqueira. Apoiei, e ele acabou tendo uma votação lá, aquele expressivo, e ele ficou surpreso com a votação, aí voltou para me procurar, quando ele soube que eu que tinha pedido voto lá para ele. Aí, toda vez que ele vinha no Norte, que fazia uma reunião, ele me chamava. Até que um dia ele chegou: você vai ser meu candidato a prefeito aqui em Araguaína. Olha, também. Foi a primeira vez, isso foi antes do Ari. Você vai ser o candidato a prefeito de Araguaína. Eu falei: você tá louco, eu não sei mexer com política, nunca vi nada de política, não entendo nada de política. Não, você leva jeito, vai ser político. Botou na cabeça, eu saí candidato lá. Fizemos uma campanha extraordinária, muito bonita. Perdemos a eleição lá para o Joaquim Quinta. Na época, a eleição lá era muito complicada. Aqueles municípios adjacentes a Araguaína, Santa Fé, Carmolândia, Pé do Morro, Muricilândia, aquilo tudo era município de Araguaína. Então, para fazer a campanha no corpo a corpo, tinha que andar aqueles municípios todos. Você não avalia. A campanha naquela época era 6 meses de campanha. 6 meses. Imagina. Não era fácil. E eu acabei fazendo uma campanha. Estava lá já há algum tempo em Araguaína, gozava de uma certa credibilidade, uma relação boa com os produtores, por causa do Banco do Brasil. Então tinha tudo para ganhar essa eleição. Mas a eleição foi tumultuada, foi complicada lá no fim. Normalmente, quase que é via de regra, quem perde a eleição dizer que a eleição foi tomada. Mas eu não vou fugir à regra, não. Eu acho que essa eleição lá eu
ganhei ela e ela foi tomada. Olha, e depois com o Ari? Era uma eleição com muita dificuldade, Imagino. ainda no papel, controle Voto empírico. no papel, a pessoa canta o que quiser, né? Eu passei por isso já É. numa eleição. Mas me conta do Ari Valadares. Com essa eleição do Ari, quando eu chego em Araguaína, depois que ele me chamou, eu vim para Paraíso. Voltei para trabalhar lá e para me ajustar com o banco. Eu não podia sair do banco. Vou sair de novo porque vou ser candidato. O banco certamente pensava, mas de novo? Nós confiando em você, dando um cargo de reais para você, você quer nos largar e tal. Mas foi desse jeito. Larguei mais uma vez os interesses do banco. E achando que os interesses públicos seriam maiores. E fui disputar a eleição lá. Só que nós estávamos na decrepitude do período ditatorial. O povo já não aguentava mais essa ditadura. Nem os seus dirigentes, nem presidente da República, nem governante, nem nada. E eu era do partido da ditadura, eu era da Arena. Então, mas minha candidatura boa, porque quando eu cheguei em Araguaína, o governador Ari já tinha conversado com os líderes todos dele, já tive uma recepção grande, movimento, reuniões já organizadas. Falei, mano, isso aqui, a campanha agora está diferente. E realmente cresceu muito a campanha lá. Mas, quando se aproximou, era uma campanha extensa, também longa, quando se aproximou às vésperas da eleição, surgiu esse movimento grande do PMDB nacional, uma campanha nacional. Aqui em Goiás, surgiu a figura do Íris Rezende Machado. Surgiu como o salvador da pátria. Foi avassaladora a candidatura dele. Quando ele veio a Araguaína, foi algo assim que surpreendeu a todos, me preocupou muito, porque ele movimentou a cidade inteira no comício que ele fez lá. E continuamos trabalhando e acabamos perdendo a eleição para o João de Souza, apoiado pelo Íris. E interessante que o João de Souza foi prefeito pela segunda vez. Na primeira vez ele foi afastado por improbidade. Olha. Foi condenado. Quem terminou o mandato foi o vice, mas ele não... A punição dele não tirou dele os direitos políticos. Então houve uma extensão no mandato do sucessor dele, que foi 6 anos, ele ficou 6 anos. Quando surgiu essa outra candidatura, ele veio como candidato. O Íris, no comício dele, foi falar que ele tinha sido caçado pela ditadura, e o João de Souza, do lado dele, em cima do palanque, gritou também, eu também! E foi uma ovação popular, uma manifestação. Pegou carona na verdade, figura do Íris. Na verdade, ele não tinha sido caçado pela ditadura, não. Ele foi caçado por improbidade, ele foi condenado. E o segundo mandato dele foi problema também, já estavam votando o impeachment dele de novo, quando ele foi assassinado lá. Então ele não terminou nem o primeiro e nem o segundo mandato. Olha como é que é a história, né? Senador, mas aí vem o movimento separatista, porque 81 para 88 a coisa cresceu. Daí para frente, o Siqueira levantou essa bandeira e conversava comigo nas reuniões, promoveu algumas reuniões em Brasília, fui a diversas reuniões em Brasília, a Conorte, que foi uma associação que se juntou para defender, Darcy Coelho, muita gente se associou nesse movimento lá, e nós aqui, timidamente, com as cidades que interessavam, também apoiando, assim, sem muita convicção de que poderia dar certo. Talvez o principal adversário do Siqueira na criação do Estado fosse a desconfiança das pessoas, da população, de que isso pudesse dar certo, de que o Estado pudesse ter sido criado. Você está falando o que o Eduardo Siqueira me disse na entrevista, quando eu perguntei a ele quem eram os inimigos da criação do Estado. Ele disse exatamente isso, que era a falta de confiança. A incredulidade do povo. Que as pessoas achavam que o Siqueira usava isso como bandeira pessoal dele, mas que não ia dar certo. Os adversários do Siqueira exploravam isso, que o Siqueira usava a criação do Tocantins como bandeira para se eleger. Mas o Siqueira usava como bandeira não para se eleger, mas ele tinha convicção de que tinha condição de criar e que seria bom para o Estado. E o Siqueira estava certo. Foi excelente. O tempo mostrou, né? Para Goiás e foi muito melhor para o Tocantins. Com certeza. Eu vou para um pequeno intervalo, porque o tempo aqui está voando, e daqui a pouco eu volto para o nosso terceiro e último bloco,
desse bate-papo incrível aqui com o senador Leomar Quintanilha. Não saia daí. E chegamos aqui ao terceiro bloco dessa intensa história, que é uma aventura, né? Imagina todo esse desbravamento da região do norte goiano, todos esses personagens que se tornaram ícones da história do estado de Tocantins, vivendo a sua vida, fazendo os seus negócios, num território que viria a se tornar o que é hoje o nosso estado. Eu vou avançar no tempo para chegar na Constituinte, senador. A sua relação com Siqueira já era uma coisa forte, o senhor já contava das reuniões, e nós falávamos aqui no intervalo dos 2 vetos que o Estado sofreu, a criação do Estado sofreu, né? Um por parte do general Figueiredo, o outro por parte do ex-presidente José Sarney. E aí acontece a Constituinte. Me conta aí o que você estava contando, o clima que existia no Congresso Nacional quando foi criado. Sob o argumento, eu acho infeliz, de que era criar um novo Estado, seria criar só despesas para a União, quando, na verdade, a criação do Estado do Tocantins foi extremamente benéfica para Goiás, que foi generoso em ceder o seu território, e foi generosa, eficaz para o povo tocantinense, que experimentou aí um processo de melhoramento e desenvolvimento muito grande. Revolucionário. Então, se não fosse, porque a ideia da criação do Estado não era nova. Lá atrás, o desembargador Joaquim Teotônio Segurado, entendendo que a ausência de poder, a distância do poder, tinha dificuldade de oferecer um apoio em reciprocidade ao imposto que era cobrado da região. Sim. E criou o Estado do Tocantins e se instalou ali. Com marca de palma. Com marca de palma lá em Paranã. Mas se não fosse a obstinação do Siqueira para aproveitar essa ideia, a determinação dele em convencer o pessoal da região, a convencer os 512 líderes que integravam a Câmara dos Deputados, e ele conseguiu essa aprovação lá por 2 vezes consecutivas, e os presidentes da República vetaram, e ele continuou insistindo até que surgiu, para a sorte dele, para a sorte nossa, para a sorte do Tocantins e de Goiás, a Assembleia Nacional Constituinte, que era soberana. Não tinha influência de presidente da República. Pronto. Foi aprovada a Assembleia Nacional Constituinte e viva, nasceu o Tocantins. Foi a eleição mais curta que nós disputamos. 5 de outubro, criado o Estado. 15 de novembro, primeira eleição para governador, deputado federal, senador. Foi uma loucura. Uma correria. Mas que coisa bonita. E quem pode testemunhar de 5 de outubro de 88, né? Para agora, em 2025, essa extraordinária transformação que o Tocantins promoveu e o que melhorou na qualidade de vida das pessoas e as oportunidades que foram criadas para todos que queiram trabalhar, empreender, desenvolver e crescer, é algo assim surreal, é algo assim que nos deixa extremamente motivados e felizes em saber que a ideia estava correta, que a ação foi acertadíssima. Foi uma libertação, né? Política, econômica, social. Agora, senador, a gente avaliando os índices do Tocantins, a gente ainda tem milhares de famílias ainda abaixo da linha da pobreza. O que é que está faltando, na sua opinião? O senhor foi deputado federal, foi senador, foi secretário de Estado? Foi. Me diga, na sua avaliação, o que é que está faltando? Sabe, é claro que a política é a atividade mais importante que existe. É através da política que você consegue multiplicar a sua condição de ajudar as pessoas e realizar as ações. O governo do Estado, eu creio que teve algumas dificuldades, ainda tem algumas dificuldades, porque quem promove o desenvolvimento não é o Estado, não é o governo, não. Mas o governo cria os caminhos e as condições. Então, eu creio que nós tivemos dificuldades iniciais com política fiscal e com a nossa política fundiária. Eu acho que nós tivemos algumas dificuldades aí. Esses entraves atrapalharam. Tínhamos algumas dificuldades, porque aí criava uma inconsistência jurídica, as pessoas tinham receio de vir trabalhar a terra sem documentação, e a documentação facilitaria o aporte de recursos de financiamentos. Então, isso atrasou um pouco. Eu, inclusive, assistia com tristeza
esse boom da agricultura crescer no Brasil em todo, passar pelo Tocantins, chegar no Maranhão, chegar no Piauí, onde eu tinha saído, que era um atraso muito grande, chegar ao oeste da Bahia, né? E nós patinamos, nós demoramos um pouco a dar uma deslanchada. Mas eu vejo com otimismo a nossa situação. O nosso IDH, se você comparar o IDH do Tocantins de hoje com o IDH de quando o Tocantins foi criado, não tem comparação. Hoje o nosso IDH talvez seja dos primeiros da região norte e batemos alguns estados importantes da região nordeste. Agora você tem razão, o Tocantins tem muito a oferecer. Nós podemos oferecer muito ainda à população que ainda capenga com muitas dificuldades. Eu tenho a impressão, aqui no jornalismo há 36 anos no estado, que a classe política tocantinense ainda tem uma dívida grande com o povo mais pobre do Tocantins, porque as obras vieram, os recursos existem, mas isso não foi socializado de uma maneira que essas famílias pudessem sair dessa situação de dependência. Roberta, qual que é a sua opinião? A política praticada pelo Siqueira nos tempos iniciais do Estado, da qual eu participei e outros também, é muito diferente da política praticada hoje. Acabou aquela história, né? Hoje o que você vê, iniciativa da Justiça há Social. uma concorrência muito grande do Legislativo com o Executivo. Os parlamentares, em vez de unir o seu esforço, o seu trabalho, de alocar recursos para que o governo trace um programa de desenvolvimento, cada um quer concorrer com o Estado. Mas isso de foi levar depois obra para das os municípios. Houve uma modificação. Essa modificação ocorreu, foi nacional. A Câmara que fez isso. Eu acho, inclusive, que acaba tornando o governo federal refém, porque engessa o executivo. O legislativo está tomando conta dos recursos. Então, a programação feita pelo executivo fica dependendo da concordância, do apoiamento, toda a liberação dos recursos por parte do legislativo. Quer dizer, houve uma inversão grande de valores, que está acontecendo isso no governo nacional e, de resto, em todos os governos estaduais. Houve uma mudança muito grande. E eu acho que foi para pior. Prejudicial. E, para mim, uma das razões que trouxe esse prejuízo grande para o Brasil poderia estar em outro patamar, em termos de desenvolvimento, foi o Instituto da Reeleição do Executivo. Eu tenho que dar a mão ao palmatório, porque eu estava no Congresso nessa época e votei a favor. Eu estava equivocado. Eu me lembro de colega nosso, o Júlio Campos, lá do Mato Grosso. Meus irmãos não vão votar nessa reeleição, isso vai trazer prejuízo para o Brasil. E eu não enxerguei o que ele estava enxergando. E ele tem razão. Hoje se arrepende de ter Me arrependo, e se você prestar atenção, você vai verificar que não existiu e não existe um segundo mandato melhor do que o primeiro. Nem de presidente da República, nem de governador do estado e nem de prefeitura. De nenhuma. Pode procurar todas as prefeituras do Brasil, todos os estados brasileiros e do governo federal. Os primeiros mandatos foram o primeiro. Então, o dirigente já entra de olho na reeleição e aí é um Deus nos acuda. Acaba o compromisso com o povo, fica o compromisso com quem pode ajudá-lo a se reeleger. Então, foi um grave erro. Eu espero que o Brasil ainda conserte isso e acabe com a reeleição do Executivo. Senador, o senhor passou pela vida pública, se distanciou da política, né? Não disputou mais mandatos. Desde quando o senhor está fora dessa disputa eleitoral? O meu mandato encerrou-se no início de 2011. Aí eu não concorri mais. Eu resolvi me dedicar a outras atividades. Embora respeite e compreenda a atividade política como a mais importante das políticas, das atividades que podem existir sobre a face da terra. É ela que pode ajudar as pessoas, é ela que contribui para o desenvolvimento regional. Mas o que estraga a política são os políticos. Nem todos, né? Nem todos. Eu quero agradecer a participação do senhor aqui. Eu sei que a gente tem muito assunto, daria para falar aqui mais 1 hora, mas feliz pela sua passagem por aqui. Acompanhei aquela eleição difícil sua e do senador João Ribeiro, naquele momento do Estado em que... Que momento bonito. Em que tudo conspirava contra e o Siqueira volta com vocês e fui testemunha daquela campanha, daquela história. Quero agradecer e deixar aqui a sua câmera para que o senhor se despeça do nosso público. São tantas coisas importantes que aconteceu aqui no norte de Goiás, que é hoje o Tocantins, que nos deixam maravilhados e conscientes
de que valeu a pena essa luta. Se a gente precisasse recomeçar tudo, faríamos tudo de novo, do mesmo jeito. O exemplo maior disso é Palmas. Isso era um projeto, talvez seja o mais importante projeto do Tocantins, é a nossa capital. Não há quem não se encante com Palmas. Tantos quantos a visita de qualquer lugar do país ou fora do país, chega em Palmas, fica encantado com Palmas. Né? Não é? E como Palmas, nós temos inúmeras outras maravilhas que foram aqui construídas, como a usina hidrelétrica do Lajeado, que resolveu o problema energético do Estado, e hoje nós vendemos energia para grande parte do país. Mas, Roberto, parabéns pelo seu trabalho. É esse trabalho que leva ao conhecimento da população muitas coisas importantes que a conhece no Estado e interfere nas vidas das pessoas. Obrigado pela oportunidade da gente conversar. Eu estarei sempre às suas ordens. Obrigado a todos pela paciência de ter me ouvido e pelo seu tempo. E eu finalizo aqui o nosso Histórias que Vivi. Não deixe de acompanhar a cada 15 dias um novo programa na TV Assembleia e no nosso canal do YouTube.